Certa noite, em um clube protegido por Roy Shaw, o dono recebeu um ultimato arrepiante: pagar uma pensão semanal ou ter sua casa e seu negócio incendiados, deixando-o e sua família na miséria, se não for morto. Quem estava pressionando era Paddy Mullins, um valentão irlandês de porte físico imponente, que não fazia ameaças vazias. Roy Shaw, de 26 anos, foi chamado. Ele era pago para proteger o clube. Quando Shaw confrontou Mullins no bar, a briga foi tão brutal que um dos homens foi levado às pressas para o hospital e o outro foi encaminhado para a prisão de Brixton. Esta é a história do Limbo Club, um antro de bebedeira noturna, um esquema de extorsão e um submundo londrino, onde ameaças eram respondidas com sangue. Quando Roy Shaw tinha 26 anos e começou a trabalhar com segurança privada, ele já tinha passado por mais coisas do que a maioria dos homens vê em toda a vida. Enquanto cumpria o serviço militar obrigatório na Alemanha, foi internado compulsoriamente após uma série de incidentes violentos e, em seguida, submetido a tratamento de eletrochoque em um manicômio militar. Ele foi mandado de volta para casa e liberado sob a alegação de que era louco. Depois disso, uma temporada em um reformatório por roubo, seguida de um tratamento de choque curto e intenso. Mas ele conseguiu escapar e acabou fugindo, lutando boxe sob o pseudônimo de Roy West para o promotor Mickey Duff. Infelizmente, ele perdeu sua licença profissional devido às suas travessuras no reformatório, o que pôs fim a uma promissora carreira no boxe e o levou por um caminho mais sombrio. Naquela época, Londres era o Velho Oeste. Pequenas empresas por toda a cidade, todas trabalhando juntas. Depois havia os valentões dos bares e clubes. Fred Foreman os chamava de cowboys, de sábado à noite. Muitos eram pessoas sérias durante a semana, mas saíam causando confusão depois de algumas cervejas no fim de semana. O clube ficava bem no meio disso. Noites em claro, dinheiro, bebida, mulheres, jogos de azar, homens cheios de testosterona testando limites. Se você administra um clube, precisa de proteção. E quem melhor do que Roy Shaw, um sujeito durão de 26 anos que não tinha medo de enfrentar ninguém. Proteção era sua nova especialidade e ele a levava a sério. O Limbo ficava em exposição no Wardour Mews, no West End, um bar noturno pertencente a um empresário maltês. Ele era um homem de família, não um lutador. Ele estava farto de ser oprimido pela violência. Então, contratou Shaw para afastar os valentões. Por dentro, era exatamente o tipo de quarto que atraía problemas. Bebida, música, mulheres, vilões, dinheiro trocando de mãos. Antes de chegarmos ao confronto sangrento com Paddy Mullins, a outra história da semana anterior envolveu justamente a pessoa que deveria proteger o clube. Na Londres dos anos 60, ainda era possível ver placas em alguns pubs e pensões: negros, cachorros e irlandeses não são permitidos. Mas no West End, no Limbo Club, esse tipo de preconceito não existia. Tinha um ambiente multicultural, o que por vezes podia causar atritos. Shaw estava lá uma noite com sua esposa, Carolina. Ele estava elegantemente vestido, usando um caro sobretudo de cachemir. Dois homens negros convidaram Carolina para dançar. Shaw não considerou isso inofensivo. Ele considerou isso uma falta de respeito e não estava disposto a deixar passar. Ele afirma em seu livro que não tinha problema nenhum com a cor da pele de alguém, mas tinha quando essa pessoa convidava sua esposa para dançar. Ele agarrou um deles e o empurrou para longe da mesa. O homem quebrou uma garrafa de cerveja e fez sinal para Shaw se aproximar. Grande erro. O porteiro ofereceu a Shaw uma oportunidade para igualar o placar. Num instante, Shaw já estava golpeando-os violentamente com um porrete pesado. Com tamanho veneno, ele derrubou os dois homens no chão. Ele continuou a pisoteá-los e esmagá-los, até que um irlandês grandalhão interveio para afastá-lo. Shaw
em completo frenesi, espumando pela boca, lançou um ataque selvagem contra o irlandês, derrubando-o no chão, onde o espancou. Por fim, Shaw foi convencido a ir embora, e uma ambulância chegou para socorrer os 3 homens que haviam sido espancados até ficarem inconscientes. Mas, de acordo com o livro de Shaw, ele não estava satisfeito com a violência que havia infligido. Não sei por que ele antipatizou tanto com o homem que tentou separar a briga, mas ele seguiu a ambulância até o hospital de táxi. Deixou Carolina do lado de fora, entrou, encontrou o homem sendo atendido e o golpeou com o cacetete novamente. Esse foi o sinal de alerta. Roy Shaw não era apenas violento. Ele podia ficar perigosamente desequilibrado quando perdia a cabeça. Então veio Paddy Mullins. Mullins era um sujeito durão vindo da Irlanda, com 1,90 m de altura, ombros largos e uma cicatriz desbotada de uma briga de faca anterior. Ele não era alguém com quem se devesse brincar. Certa noite, ele entrou no Limbo Club e exigiu uma pensão semanal do dono. Ele assustou tanto o homem que este concordou em lhe dar dinheiro e bebidas de graça. O proprietário maltês foi ao seu escritório e ligou para Shaw. Era como um pano vermelho para um touro. Ele se armou com uma faca de caça e desceu até o clube. Shaw foi até Mullins e comprou para ele uma caneca de Guinness. A princípio, parecia até uma situação civilizada. Não era. Shaw explicou que o clube estava sob sua proteção e que ele deveria perguntar por aí sobre o nome de Shaw. Mullins olhou com desdém para o homem mais jovem e disse-lhe sem rodeios que aquele pub agora era dele. Resposta errada. Shaw o atingiu primeiro, com um soco poderoso direto no queixo. Mullins cambaleou, mas conseguiu segurá-lo. Eles se agarraram, lutando e se espatifando pelo clube, trocando socos enquanto as pessoas se afastavam. Então Mullins caiu. Shaw ficou de pé sobre ele e o espancou com chutes, pisões e socos, um após o outro. Mullins estava no chão, tentando se proteger e preservar os dentes e o crânio, com os antebraços grossos cobrindo a cabeça. Então, algo mais sombrio acometeu Shaw, aquele lampejo de loucura. Ele estendeu a mão para pegar uma faca de caça. Shaw pegou a lâmina e começou a cravar nela as pernas e as nádegas de Mullins, enquanto ele estava deitado no chão. A carne macia foi rasgada quando a borda serrilhada perfurou a pele. O sangue começou a jorrar pelo chão. O temido executor irlandês, que entrara para impor sua vontade no clube de Shaw, ficou ensanguentado a seus pés. Foi um ato de barbárie que se espalharia por todo o submundo de Londres. Roy Shaw não era homem para se brincar. Devido à brutalidade do ataque, uma testemunha contatou a polícia. Shaw foi preso e acusado de lesão corporal grave com intenção, sendo encaminhado para a prisão de Brixton. Uma faca de caça, um homem ferido, um clube cheio de testemunhas. Se a vítima fosse ao tribunal e contasse tudo, Shaw ficaria preso por anos. Quando o caso chegou a Bow Street, a acusação enfrentou um problema. Segundo Shaw, a vítima se levantou e afirmou que ele havia salvado sua vida. Ele interrompeu o ataque e o puxou para um local seguro. Sem a sua coragem, ele certamente teria morrido. E com essa história, Roy Shaw foi libertado. Mas aqui está a parte interessante. Pesquisei essa história para verificar se ela realmente aconteceu. Muitas histórias são inventadas nos livros, mas não esta. Encontrei a transcrição do julgamento em um arquivo profundamente enterrado. No entanto, os fatos eram diferentes do que estava no livro. O irlandês era Mullins, Daniel Mullins, mas o clube não ficava no West End, como algumas versões da história sugerem. Era o Nucleus Club em Holborn, e a cena do tribunal foi adicionada para dar um toque de drama. A realidade, porém, era mais frustrante. Mullins nunca compareceu ao tribunal. A polícia não conseguiu localizá-lo. E essa parte da história simplesmente desapareceu na névoa do mundo noturno de Londres. Mas, durante a pesquisa, deparei-me com outra coisa.
Em 1964, um ano depois de Roy Shaw ter brigado com 2 homens dentro do Limbo Club, após o incidente envolvendo sua esposa, houve um assassinato do lado de fora do mesmo clube. O proprietário maltês chamava-se Frank Farrugia, e os arquivos mostram que o clube esteve ligado a uma série de incidentes violentos. Este episódio foi descrito como uma batalha entre gangues envolvendo até 40 homens, negros e brancos, lutando na rua. John Howard,